Fala, gente! Como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda em mais um devocional, onde nós acreditamos de que a fé se aprende, a fé se aprende, e nós estamos juntos aqui, colados na videira. Eu tive que mudar de lugar aqui na live, porque hoje Betina tá dando aquele salto, sabe? Diz o aplicativo, né? Mas ela tá dando aquele salto de mudança aí. Quem é pai e mãe aí sabe. Então ela tá bem incomodadinha hoje, desde a madrugada. Mas, independente do que aconteça, das interferências, a palavra de Deus vai ser dita e vai chegar em almas nesta sala, seja no ao vivo, seja no gravado. Eu nem vou repetir de novo para você disparar o dedinho no coração e encaminhar para pelo menos 5 pessoas. Pelo menos para 5 pessoas, encaminha esse devocional para que você seja um instrumento na mão de Deus. Então, use esse aviãozinho que está aqui, pelo menos 5 pessoas. E hoje tem encontro da família JC às 19h30 e talvez nós temos uma live sobre saúde espiritual às 9 horas da noite. Amém? Então vamos para a palavra, que foi para isso que eu vim aqui. E diz o seguinte, a gente estava lendo aqui, eu tive que mudar de lugar. Olha só, Jesus estava no momento de maior tentação da vida dele. Olha agora, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei qual é o contexto de vida que você está vivendo. O que eu sei é o seguinte, Jesus estava vivendo um contexto de muita tentação, porque ele estava 40 dias no deserto, e ele teve fome depois de 40 dias. Jesus nesse momento, Deus na terra, se é que você consegue enxergar Deus em Jesus, mas ainda que você não consiga, fique em paz, ele vai fazer você ver Deus nele, tá? Quando Deus desce na terra em formato de ser humano, ele se enche do Espírito Santo aos 30 anos de idade. Aos 30 anos de idade, Jesus se enche do Espírito Santo e vai para o deserto e fica esses 40 dias. Mesmo cheio do Espírito Santo, Jesus foi tentado. Não significa que você cheia do Espírito de Deus, né, cheia do Espírito Santo, não significa que você não vai ser tentado. É óbvio que você vai ser tentado. Não significa que você não vai ter dias de deserto. É óbvio que você vai ter dias de deserto. Porque o grande segredo dessa fé é você entender de uma vez por todas de que a única coisa que Deus quer de você, Bruno, e de todos vocês aqui dessa sala, é que nós sejamos imitadores de Cristo. Vocês estão conseguindo ouvir minha voz, gente? Eu estou aqui com fone, não sei se eu não esqueci de perguntar. Mas que nós sejamos imitadores de Cristo. Está escrito isso. Então você tem que pensar, Deus desceu na terra, se fez carne e quer que eu seja imitador dele. Só que eu não sou imitador de acordo com as minhas capacidades. Eu só desejo ser um imitador e busco a instrução para ser um imitador de Cristo. Quem está entendendo isso? Então, muitas vezes a gente não quer ser imitador de Cristo, ou muitas vezes a gente acha impossível ser imitador de Cristo, muitas vezes a gente acha difícil ser imitador de Cristo porque a gente olha para nós. Olha para nós é olhar para a nossa carne, para o nosso eu. E o nosso eu é cheio de falhas, cheio de fraqueza. Mas o grande segredo é a gente olhar para ele e querer ser imitador dele. Querer ser imitador de Cristo, como Paulo escreveu, sejam imitadores de Cristo, é o maior direcionamento que eu e você podemos ter. A gente está nessa caminhada de fé em direção a um lugar. Essa fé não está solta. A gente não está solto aqui. A gente está em direção aqui no Cola na Videira à eternidade. Eternidade. Existe uma linha de chegada, uma linha de passagem, vamos chamar assim, que é a volta de Jesus. Mas assim, até lá eu tenho que... Qual é o meu chamado? Ser imitador de Cristo, aonde eu estiver. Aonde você estiver, ser imitador de Cristo. E quanto mais você desejar e buscar e de fato ser um imitador de Cristo, mais ele vai te colocar nos planos que ele tem para você nesta terra, nesta vida. Vocês entendem isso? Então, para de perguntar qual é o seu chamado, já está dada a resposta. O seu chamado está escrito na Bíblia. Sejam imitadores de Cristo. Esse é o chamado. Por quê? O que é chamado? Eu estou chamando, irmão. Deus está me chamando. Deus está te chamando aqui, ó. Se você quer, né, viver esse chamado de Jesus Cristo, é ser imitador dele. Ser imitador dele. Aqui, ó. Só que ele, junto conosco, é por isso que eu amo de paixão essa fé, porque ela é muito concreta e ela não me faz carregar nada sozinho. Ele carrega junto comigo e eu carrego junto com ele. É um Deus participativo, como eu costumo falar aqui para vocês. Então, Jesus neste momento, ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Vai vendo, porque talvez você esteja vivendo
uma tempestade, talvez você esteja vivendo uma situação difícil, ou talvez Deus está te preparando para uma situação difícil. É das duas uma. Ou você está passando por um perrengue, ou Deus está te preparando para o próximo perrengue. Essa é a realidade. Porque a gente vai passar por perrengue. Quer você queira, quer eu queira, quer a gente não queira. Amém? Eu acabei de passar por um perrengue no nascimento da Betina. Então, olha só. Quando Jesus ele fala que o ser humano vive de toda palavra que procede da boca de Deus, o Espírito Santo hoje me levou para esse procede. O que significa procede no dicionário? Procede no dicionário significa uma ação, um agir, um comportamento, uma forma de agir. Então Deus está falando para mim e para você hoje que olha só, para essa semana, olha só para hoje e para essa semana. Eu quero que você viva, Bruno, eu quero que você haja, eu quero que você tenha uma forma de agir hoje e essa semana de acordo com a minha palavra. Porque a minha palavra é como um alimento. Você pode estar suprido em qualquer área da sua vida aqui, irmão. Sua alma sempre vai estar vazia se você não estiver alimentando ela. Você pode estar com o marido, com uma esposa, você pode estar com o trabalho, você pode estar ganhando bem, você pode ter iate, pode ter clube, pode ter o que você for, o que você tiver. Quantas pessoas eu não conheço que tem grana, que tem tudo na terra, mas não tem nada por dentro, existe um vazio que ela não sabe explicar, que ele não sabe explicar, e esse vazio, ou esse sentimento de vazio, nada mais é do que uma alma querendo ser alimentada. Nenhum alimento aqui na terra alimenta a alma, você alimenta o seu corpo. Seja um alimento físico, seja um alimento de trabalho, de construir família, sabe assim? Isso são alimentos para a nossa vida, mas é para a terra, alimentos aqui na terra, não supre a alma. A gente acredita nessa palavra de Cristo, de que a gente só vive daquilo que sai da boca de Deus, a Bíblia, né? Então, por isso que a Bíblia diz, né, para você e para mim, o apóstolo Paulo que escreveu, tudo posso naquele que me fortalece, né? O apóstolo Paulo que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, aprendeu a viver contente tendo tudo e não tendo nada, na cadeia ou fora da cadeia. Tudo posso naquele que me fortalece. Algumas versões diz, eu posso fazer todas as coisas por meio de Cristo, que me fortalece. Para que essa palavra possa entrar na minha vida, eu preciso estar em contato com ela. Isso é uma instrução. Deus quer que você esta semana viva de acordo com a palavra dele. Deus quer essa semana que eu viva, que eu faça todas as coisas, desde agora, hoje, amanhã, depois, por meio de Cristo. E não por meio de nenhuma outra coisa. Porque Ele me fortalece. Então, são 3 palavras-chave nesse versículo, Mateus 4,4, que diz o seguinte: quando Jesus fala que o ser humano vive, Ele não está dizendo o ser humano sobrevive. Ele está dizendo o ser humano vive. E quando ele fala isso, ao longo da história, ele diz, olha, as minhas palavras são espírito e são vida. Esse espírito vivifica. Quando você ouve a palavra de Deus aqui no Cola na Videira, numa célula, numa igreja, com um amigo, no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, no Facebook, eu sei lá. Quando você ouve a palavra de Deus, você está recebendo um alimento para a tua alma, porque é um espírito que vivifica. A palavra de Deus traz o Espírito de Deus. Não é o Bruno que traz o Espírito de Deus para você. É a palavra que traz o Espírito de Deus. E é o Espírito que vivifica. Coloca vida aonde não tem vida. Coloca luz aonde tem escuridão na tua vida. O problema é que a gente chega aqui na fé ou em contato com a Bíblia e você quer resolver o seu casamento. Não, Deus quer que você conheça a palavra dele primeiro. Deus não quer resolver logo as coisas para você. Deus quer que você entenda e receba e resolva a palavra e resolva o vazio da tua alma que somente a palavra dele pode suprir. Esse é um grande divisor de águas na nossa vida, sabe? É claro que Deus vai dar instrução para o seu casamento, Ele vai dar instrução para a sua saúde emocional, Ele vai te abrir portas, Ele vai te fechar portas, Ele vai fazer tudo, mas deixa de lado essas coisas todos os dias e experimenta
antes de olhar para essas coisas, se alimentar da palavra de Deus. Você vai ver como que fica. Não é o contrário. É primeiro a palavra. Por quê? Porque o ser humano vive de toda a palavra que procede da boca de Deus. E se é toda palavra, ou seja, se é toda, eu preciso conhecer essa toda palavra. Você conhece toda a palavra de Deus? Talvez não. Eu também não. Eu estou conhecendo há poucos anos. Então o problema é, mas eu estou colado na videira há um ano, mas você não conhece toda a palavra ainda. Eu estou colado há 10 anos, você não conhece toda a palavra ainda. A gente nunca vai conhecer toda a palavra, mas nós estamos caminhando para conhecer toda a palavra. Ninguém nos ensinou a palavra de Deus. Eu estudei a vida toda em colégio religioso, ninguém ensinava a Bíblia lá. Um beijo no coração de todas as freiras, mas ninguém estudava, era só ritual que tinha lá. Ninguém estudava Bíblia. Nunca estudamos a história de Jesus em nada. Ele é o centro e nunca foi o centro. A grande questão é, quando você começa a conhecer toda a palavra de Deus, você começa a receber o conhecimento de Deus. E este conhecimento te liberta em todas as áreas da sua vida. Você está entendendo isso, gente? Então, está escrito no livro de Oséias capítulo 4, versículo 6, profeta Oséias. Deus fala para o profeta Oséias, olha, o meu povo está morrendo, está sendo destruído por falta de conhecimento. Então vai de encontro esse versículo com o que Jesus disse no meio do deserto. Ele disse não teoricamente. Jesus ele disse não teoricamente, ele disse vivendo. Poxa, ó, eu compartilhei com vocês o testemunho que a gente viveu com a Betina, e a palavra que Deus deu antes do rei Josafá, né? O rei Josafá que estava com medo, que estava assustado por estar sendo atacado por exércitos mais fortes, mais poderosos. E esse rei Josafá, Deus me deu a palavra aonde ele mostra na Bíblia, em 2 Crônicas 20, a oração de Josafá e a resposta de Deus sobre a oração de Josafá. Josafá com medo foi orar, ele não foi falar com ninguém, ele não foi resolver o problema com ninguém, ele foi para a oração, ele foi para toda a palavra que procede da boca de Deus. E aí Deus respondeu, e Deus me deu essa palavra domingo, e Betina nasceu na quinta, ele me deu antes, e quando Betina foi para a UTI, então não é teórico, eu estudei 2 Crônicas capítulo 20, legal, conheço aí a história de Josafá, né, legal, e estava vindo cinco exércitos contra eles, Israel, e esmagar Israel, ele estava com medo, mesmo sendo rei, ele com medo orou, Deus respondeu a oração, e depois Josafá escreveu, o Senhor é meu escudo. E aí, se ficar só na teoria, não funciona de nada. Então eu precisei passar pelo vale da sombra da morte, mais um dentro de vários que a gente já passou, mas eu tive que passar por esse vale da sombra da morte. Eu não queria ver minha filha na UTI. Eu não queria ver minha filha nascendo asfixiada, sem respirar, irmão. Quem ouviu o testemunho sabe. Mas aí naquele momento eu tinha que viver a palavra. E naquele momento, quando você busca conhecer a palavra de Deus, o Espírito de Deus vai te lembrar. Jesus disse, aí, o conselheiro, o Espírito Santo, o Consolador, te lembrará de todos os ensinamentos. Por isso a importância de você estar ativando esse Espírito todo dia. Se ativar só domingo, pode esquecer que não vai funcionar nada na sua vida. Não vai funcionar nada que está na palavra de Deus. Esquece. É muitos problemas que tem no dia a dia que esgotam o que você aprende no domingo. Mas quem decide viver de toda a palavra que procede da boca de Deus, decide ouvir a palavra de Deus todo dia. E aí, o que é isso? É uma preparação para o dia ruim e para o dia bom também. É uma preparação para que a gente nunca pare. Então não é uma fé teórica, é uma fé que tem que ser prática. Então se você está escutando aqui a palavra de Deus, vai vir um perrengue hoje, ou você está num perrengue, ou vai passar por um perrengue essa semana, você tem que lembrar de que beleza, agora é a hora de eu ter mais vivências com Deus. Deus habita dentro de você, ô pessoal. Você não crê que Jesus está vivo? Você não crê que Jesus ressuscitou? Você não crê que Jesus é Deus? Se você crê que Jesus é Deus, ele te coloca o Espírito dele dentro de você. Então acabou. Acabou. É só isso, irmão. Mas eu preciso estar em contato com isso. Senão você esquece disso. É ou não é? Os discípulos receberam a seguinte ordem de Jesus. Ô pessoal, é o seguinte. Eu vou me despedir aqui da multidão. Depois eu vou orar. E vocês vão atravessar esse mar. Esse pequeno lago. Aqui, ó. Pega o barquinho e atravessa. E depois eu encontro com vocês. Beleza. E eles foram.
Rapaz, a Bíblia diz aqui, ó, velho, se liga, tá no livro de Marcos, a Bíblia diz, ó, vai vendo, abra o seu coração aí, em nome de Jesus, ó. De madrugada, depois de horas nesse barquinho, sem estar Jesus dentro, mas receberam a instrução de Jesus para atravessar. Você está recebendo instrução de Jesus aqui, irmão. Mano, olha só. Ai, Bruno, como é que eu faço para acreditar? Sabe o que você faz? Pega o seu adulto, sua mente racional de adulto, joga na descarga e dá descarga. Eu tenho que fazer isso todo dia. Todo dia. Porque Jesus, ele disse, se você não for como uma criança, você não entra no reino de Deus. Ele disse, de forma alguma você entrará no reino de Deus. De forma alguma. Depois você procura para você ver. De forma alguma. Se você não vai entrar no reino, também não você vai ver o reino. Tem que ser como uma criança. Então você tem que pensar como você crê, irmão. Ou como você quer crer. Pensa como você quer crer. Pensa como está escrito. Esquece você. A gente sempre olha para nós. Os discípulos pegaram, receberam essa instrução e olharam para eles. Por quê? Porque no meio, depois de horas, de madrugada, Jesus viu que eles remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário. E aí Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar e queria passar adiante deles. Jesus queria passar adiante deles. Jesus não queria entrar no barco. Sabe por que Jesus não queria entrar no barco aqui com eles? Porque Jesus queria ensinar para eles que o segredo não está no barco. O segredo está em Cristo Jesus. Por isso que ele não quis entrar. Aonde você está buscando segurança? Jesus, nós estamos buscando segurança e confiança no barco, no vento. Bruno, eles não estavam procurando segurança no vento. Claro que estavam. Se você dá voz para o medo, você está buscando confiar no medo. Você está confiando no medo. Velho. E eu não quero confiar no medo essa semana. Eu não quero confiar no medo hoje. Você quer? Não quer. Então veja, Jesus ele deu uma instrução. E quando Jesus foi até perto deles andando sobre o mar, eles achavam que era um fantasma e Jesus queria passar adiante deles. Aí vai vendo. Aí como Jesus viu que eles estavam transtornados, Jesus imediatamente falou. E se ele falou, ele continua falando. E ele está falando para você. Falando o quê, Bruno? Falando o seguinte, coragem, sou eu. Não tenha medo. Algumas versões diz, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. O que é que você está temendo aí na sua vida? Tem que ter temor só a Deus, irmão. E mais nada. Você está com medo do quê? Você está angustiado com o quê? Eu tenho um monte de angústia que vem querer me pegar todo dia. Um monte. Sabia? Como assim, Bruno? Bem-vinda ao clube. Ainda mais você que está colado na videira. Aí que vai vir angústia mesmo para querer te pegar. Mas a fé é um escudo. Ela vai vir, vai bater e vai voltar. O problema é quando eu não quero o escudo. Eu quero aceitar o medo, a angústia. Jesus deu uma instrução para eles já sabendo que ia ter uma tempestade. Até quando você vai lutar contra a tempestade? Bruno, eu não luto. Claro que luta. Acontece um problema na sua vida e você não entende. Você se revolta. Você fica triste. Você fica cabisbaixa. Ao invés de ficar alegre. Que isso, Bruno? Alegria na batalha. Está escrito. Eu quero viver essa palavra, irmão. Eu quero viver o que o apóstolo Paulo viveu, irmão. Não quero ir para a cadeia, mas o apóstolo Paulo, dentro de uma cadeia, disse, tudo posso naquele que me fortalece, alegria na batalha. Estou contente aqui dentro da cadeia, porque a minha alegria vem do Senhor Jesus. A minha alegria está em Deus, irmão. Se é que você vê Deus em Cristo Jesus. Se você vê, todo ser humano que vê Jesus, vê Deus em Jesus Cristo, irmão, recebe o Espírito dele. Essa é a realidade. Recebe. E se você recebe, você está passando por uma tempestade, eu vou passar. Beleza. Essa batalha não é minha. Essa batalha é dele. Foi isso que a gente declarou no primeiro dia de UTI da Betina. E nós passamos os próximos dias tomando café até... Um dia só, porque é caro pra caramba. Tomamos café até na Copenhague. Com a minha filha na UTI. A gente revezava um ou outro para entrar. Tinha momento que não podia entrar, porque era triste. Vinha os bebezinhos, né? Toda vez que vai entrar um bebezinho, fecha a UTI, todos os pais têm que sair. Aí fica umas 2, 3 horas dando entrada para bebês na UTI. É pesado.
Tinha bebês lá com problemas extraordinariamente piores do que o da Betina. Pais com 4 meses, 3 meses, 6 meses, com filho dentro da UTI. Imagina, com um bebezinho recém-nascido, 4 meses, 6 meses de UTI, velho. Eu não sei como o ser humano consegue viver sem fé. Eu não sei como eu conseguia viver sem fé. Na verdade, eu não vivia. Eu sobrevivia naquela sensação de água batendo na boca, buscando ar e voltando, e buscando ar e voltando. Mas se você decidir colar na videira e começar a ouvir o conhecimento, pegar o conhecimento dele, esquecendo você, irmão, sua vida muda. Essa é a realidade. Agora, o difícil é você esquecer você. O difícil é você esquecer os seus argumentos, o difícil é você esquecer o que você acha, o difícil é você esquecer o que você interpreta, o difícil é você esquecer qualquer coisa sua. Precisa abrir mão do seu eu para conseguir viver com a videira. Senão, não vai. Agora, ainda quando você estiver caminhando para isso, vai ter um romper que vai doer aí dentro de você. A semente tem que morrer para nascer algo novo. Essa é a realidade, está escrito. Então, quando Jesus disse que toda palavra é importante conhecer. Toda palavra é, Bruno, no meio da tempestade eu tô aí. Ô Bruno, no meio aí do Vale do Silício eu tô aí com você. Ô Bruno, aí em Portugal eu tô aí com você. Ô Bruno, aí na live eu tô aí com você. Você consegue declarar isso na sua vida? Você tem que declarar. Você fica declarando aí um monte de coisa de oponopono, você fica aí declarando um monte de coisa de pensamento positivo e você não declara a palavra de Deus. Como que você quer? Fala pra mim. E esse aí não está vindo de mim, isso daí não, irmão. Não está vindo de mim isso. Nem foi planejado dizer isso. Então presta atenção, o Deus vivo está falando com você. Você crê nisso? Não creio, seu cabeçudo, vou embora da live. Então vai! E volta, e quando você voltar, você vai escutar. Você fez falta. Porque Jesus disse isso, eu preciso ser igual a Cristo. Eu quero ser igual a Cristo. Bruno, olha lá, você errou, você não está sendo igual a Cristo. Sai daqui, Lúcifer. Eu vou falar para você. A gente pode falhar, irmão. Essa é a realidade, mas a gente não olha para a falha. Nós olhamos para Cristo. Até quando você errar, você não tem que olhar para você. Eu não olho para mim quando eu erro. Claro que olha, você olha para você mesmo quando você erra. Você olha para o erro, você olha para você. Errou, irmão, olha para Cristo. Acertou, olha para Cristo. Que se dane seu erro e que se dane o seu acertar. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Hoje é dia de pessoas viverem isso, irmão. Hoje é dia da gente viver isso. Não importa o que eu errar, não importa o que eu acertar. Não importa se está indo bem, não importa se está indo mal. Não importa mais nada. O que importa é que eu tenho que olhar para Cristo Jesus e fazer o que tem que ser feito no meu dia. O que eu tenho que fazer hoje? Trocar umas 15 fraldas. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que dar banho na Betina pela segunda vez, já dei a primeira vez. Eu tenho que subir os devocionais gravados aqui, fazer a arte da capa do coiso. Entregar resultado no trabalho. Eu tenho que fazer isso aí. E não importa se errar ou se acertar, você tem que falar isso pra você, velho. Então anota isso daí, essa é a grande mensagem de hoje. Errou. Não olhe pra você. Olhe pra Cristo. O que é olhar pra você? É olhar pro erro e se martirizar pro erro. Isso é uma prova de que você não abriu mão do seu eu. E você tem que falar assim, a partir de hoje eu vou treinar a abrir mão do meu eu. Que se dane. Ainda que sua mente fale qualquer coisa contrária disso. Mano, isso é evangelho. Isso é evangelho. Então, é o seguinte, a ciência já prova isso. Você fica aí, pega lá o cordão e fica lá, tic-tic, 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 fica repetindo oração, repetindo reza, repetindo sei lá o quê. Rapaz, aqui no Cola na Vida não é nada sobre isso. A questão é, você tem que declarar a palavra de Deus. É por isso que Deus deu a Bíblia pra gente, pra eu poder declarar. Então como que é declarar? É só aqui, ó, poderia ter apenas esse versículo de Jesus andando sobre o mar e os discípulos no meio da tempestade. Você está passando por uma tempestade, você tem que abrir a Bíblia, ir para a oração, no quarto, no carro, no banheiro, e declarar. Ninguém precisa ver, né? Não precisa. Mas você tem que declarar, Jesus, eu estou passando por uma tempestade. Você está vendo que eu estou passando por essa tempestade. Eu não tenho a mínima ideia quanto tempo que vai durar essa tempestade na minha vida. Eu não sei nem como resolver essa tempestade. Mas sobre a tua palavra eu não temo. Sobre a tua palavra eu vou que vou. Sobre a tua palavra eu não vou parar. Sobre a tua palavra eu vou com coragem. Sobre a tua palavra eu recebo um ânimo em nome de Jesus. Sabe qual que é o problema? É a gente não acreditar que no nome de Jesus tem poder. Pode falar a verdade, eu aprendi isso daí no início dos devocionais, eu aprendi, irmão. Final de 2019 para o início de 2020, eu acho que foi por aí. Depois que foi batizado, o que acontece pelo Espírito?
A gente não pode esquecer que no nome de Jesus tem autoridade. Por isso que você deve escutar por aí, em nome de Jesus, tal, 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 tal. Enquanto você pensar que é coisa de crente, é coisa de religioso, é coisa de evangélico, é coisa de sei lá o quê, você tá lascado. Que isso, rapaz? O cara foi pra cruz, dividiu a história no meio, irmão, em antes e em depois, para de lesco-lesco, no nome dele tem autoridade, tá acima de potestade, tá acima de qualquer coisa, tá no terceiro céu, do lado direito de Deus, irmão. Jesus está do lado direito de Deus, você crê nisso? Se você crê nisso, não é nada a sua ansiedade. Se você crê nisso, não é nada a sua angústia, Bruno. Se você crê nisso, não é nada a sua depressão, Bruno. Ele me curou da depressão, irmão. Não foi ninguém que curou minha depressão, não. Foi ele. Não foi ninguém que restaurou meu casamento, nem eu mesmo fui. Eu só fiz o que tinha que ser feito. Obviamente a gente fez terapia de casal, né? Tinha que ser feito, mas Deus colocou a pessoa certinha. Aliás, foi o aniversário dela. Era um beijo no seu coração, Rosana, se você estiver aí. Então, aliás, eu não dei parabéns pra ela. Poxa, tadinho. Eu vou dar parabéns pra ela. Mas ela tá colada na videira. Ah, você não me deu parabéns ontem. Isso aqui não tá colado na videira. Não pode batizar, hein? Porque você não tem autoridade para... Não conhece a Bíblia, você não sabe disso daí ainda. Mas presta bem atenção. Jesus, o nome de Jesus tem poder. Você sabia disso? Vamos fechar aqui. Não vou mais dizer mais nada. Hoje tem encontro às 19h30. E talvez tenha uma live, você vai ver aí se você estiver pela aí pro Instagram, se você tiver fome, se você tiver sede. Às 9 horas da noite, talvez a gente vai falar de saúde espiritual. Talvez a gente vai fazer isso. Eu não tá confirmado ainda. Da minha parte tá, da Cis eu não sei. Eu e a Cis. O nome de Jesus tem autoridade. O nome de Jesus, a Bíblia fala que o vento obedece. No nome do Cristo, no nome de Jesus, o vento obedece. Rapaz, pensa comigo, seja inteligente. Por isso que ele disse que procede de toda a palavra, e esse toda que é a importância de conhecer, e por isso que ele disse para Oséias, Oséias, o meu povo está destruído, pois lhe falta conhecimento. E o grande conhecimento que falta, e principalmente o experimento, né, porque você precisa experimentar, é você ver Jesus que tem toda a autoridade curando você da depressão. Mas você tem que declarar que ele vai curar você da depressão. Você está com insônia, você tem que declarar, hoje eu vou dormir em nome de Jesus. Eu falei pra Bruna esses dias que a Betina não queria entrar aqui, que tava chorando, sei lá o quê. Rapaz, ele aquieta o choro da minha filha, se for necessário, ele aquieta o mar. Mas eu preciso declarar. Não pra alguém ver, mas é pra você viver essa fé. Porque o bicho tá pegando fogo, irmão, e o mundo vai piorar, irmão. Só vai ter um período lá que você vai achar que alguém tá colocando paz, mas não vai ter paz coisa nenhuma, é só enganando vocês. 3 anos enganando vocês para depois eles abrirem os olhos como eles fizeram com Judas. Judas achou que estava ganhando, que ia barganhar em cima de Jesus, que ia negociar em cima de Jesus. Quando ele fez aquilo que ele tinha que ser feito, Satanás foi lá e abriu os olhos dele e falou assim, ó, e aí, ó, o que você fez, ó. E aí a culpa era tão grande que ele se matou. Presta bem atenção, irmão. O mundo vai piorar. Você não vê o que está acontecendo na Ucrânia? Cara, que terrível o que está acontecendo na Ucrânia, cara. Imagina a Betina no meu colo, eu tenho que sair correndo e bomba pra lá, bomba pra cá. Cara, as pessoas que não estão coladas na videira lá estão lascadas, irmão. Lascada no giraia. O que Deus vai ter que fazer para te alcançar? Vai ter que mandar uma guerra aqui no Brasil, velho? Misericórdia. Vai ter que mandar o quê? Mais uma pandemia? Para ver se você consegue. Ele quer você, velho. E se for necessário cair tudo para alcançar você e sua família, ele vai fazer. Você não quer que caia tudo aí não, né? Eu precisei que caísse muita coisa na minha vida. Para eu parar de ser jumento e olhar para ele e começar a declarar que no nome dele tem autoridade. Autoridade para resolver qualquer problema. O problema é que a gente acha que é processo. Esse é o problema. Esse é o grande problema. Ah, se Davi ficasse preso no processo. Não, eu estou no processo para ser rei. Ele ia ficar tão ansioso. 18 anos. Ele ia ficar tão angustiado. Não, eu estou no processo aqui sozinho, cuidando de ovelhas. Às vezes eu mato urso, às vezes eu mato leão. Que é isso, Davi? Davi não fez assim. Davi já era satisfeito na presença do Deus vivo. Por isso que ele escreveu os Salmos, eu acho que é o 51. Ah, presta atenção, olha o Salmo 51 aqui, eu vou fechar no Salmo 51. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, volta amanhã. Mas o fato é, a palavra de Deus traz direcionamento para toda a sua vida. Se você decidir entrar em contato com a Bíblia, que é a palavra de Deus, a sua vida muda. Foi o que aconteceu na minha vida, na vida da minha esposa.
E é o que acontece na de milhões. Aqui no Código na Videira, centenas de pessoas já foram transformadas por causa disso. Algumas vão ser só receber bênçãos pontuais, vão vazar, vão achar que a vida está resolvida, vão parar de ler a Bíblia, aí vai cair a casa lá para depois voltar e ler a Bíblia de novo, entendeu? Deus vai deixar cair tudo para poder alcançar você. Essa é a realidade. Mas Davi, ele disse: não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Olha a autoridade e a ousadia, irmão, de Davi. Foi como Moisés: não me deixa sair daqui sem a tua presença. Não, Moisés, eu vou colocar anjos para guiar. Eu não quero saber de anjos, eu quero saber quem está acima dos anjos. Eu quero saber daquele que criou os anjos. Ah, Jesus, irmão. Tudo foi criado por ele, meu irmãozão. Presta atenção, larga a mão de ficar preso em o que fizeram com você na igreja. Larga a mão de ficar preso com não sei quem falou na igreja. Rapaz, irmão, os problemas da sua casa estão pior do que está dentro da igreja, sabia disso? Mas dentro da igreja é família, irmão, tem problema também, velho. O grande problema é a gente não crer no que está escrito. E o que está escrito é: eu quero colocar o meu Santo Espírito dentro de vocês. E aí sim vocês vão em comunhão comigo através desse selo, dessa garantia. Vocês estão comigo e o meu nome tem poder, tem autoridade. E é muito simples mesmo. Porém, difícil para ser praticado. Então eu não sei o que você tem hoje para fazer de difícil. Qual que é a atividade sua hoje que é muito difícil? Você tem que falar, antes de fazer essa atividade, você tem que falar assim: eu vou no nome de Jesus. No nome de Jesus eu vou passar por essa atividade. No nome de Jesus eu vou dar o meu melhor, mas eu sei que Ele está na frente. Era assim que o povo de Israel vencia as guerras. E o dia que eles não foram, com Deus vivo na frente, declarando que a força não era deles, era de Cristo Jesus, eles perderam a guerra. Então tem que falar: se você perdeu a guerra, é porque provavelmente você não colocou Jesus na frente. Aí por isso você está triste. Bruno, mas a gente não perde quando a gente está na fé? Claro que perde. Mas quem perde e está na fé não está desanimado, porque sabe que todas as coisas cooperam para o bem. Ah, mano, isso é bom demais. Até pro dia que você perder tudo, velho. Até pra perda. Não é só pra bênção. É o dia que você fechou toda a porta. E aí? Vixe, e Bruno, estamos vivendo tanto isso, cara, há 2 anos. E eu creio que pessoas estão vivendo isso. Então, meu pai, tem muita gente aqui que quer viver isso, que recebeu tudo aí de você e que quer viver isso. Mas talvez essa pessoa ainda pense assim: ai, mas será que é possível? Eu fico bem aqui, mas daqui a pouco eu já vou e eu já sei que vai acontecer, que eu vou ficar mal, eu vou esquecer, e eu vou entrar na rotina, na loucura. Meu pai, por favor, pega esse homem aí, pega essa mulher aí, pelo amor de Deus. Dá um chacoalhão, ainda que haja resistência. Eu estou orando pelo teu nome, Jesus. No teu nome tem autoridade, no mundo espiritual o teu nome tem autoridade para blindar todas as pessoas que estão aqui, para blindar, mesmo que haja resistência. Tem um servo seu aqui orando e tem outras pessoas aqui que são servas orando também pelo Senhor, para esse agir seu. Nós estamos orando por isso, Jesus. Jesus, se a minha filha também está passando pelo salto da idade, nós temos que orar no nome de Jesus, de que ela agora vai se aquietar. Mesmo no salto. Não, o salto faz parte. É isso aí, o aplicativo diz. Pode dizer, mas Jesus já disse: no meu nome tem autoridade. Então, aquieta-te agora. Acabou. Quem pegou, pegou, irmão. Eu estou orando pela minha filha aqui, entendeu? E orando de tabela por você, no nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Esse devocional vai ficar gravado no YouTube. Eu preciso fazer as coisas aqui, você precisa fazer as coisas aí. Hoje às 19h30 nós temos encontro no Cola na Videira. Quem quiser fazer parte, clica no link da bio ou me manda um direct, amém? E talvez hoje às 19 horas, às 21 horas a gente tenha uma live também de saúde espiritual. Fica atento por aí nos stories. E nós estamos juntos, colado na videira. E é o seguinte: Lady Diana, se tá vivendo esse luto aí, amém, Senhor, eu preciso do Pai, de Ti, entrega a minha vida, Pai, é isso aí. Ô Lady, é o seguinte: tá na hora de você mudar a sua foto aí do Instagram, tirar e botar a sua foto, tá? No nome de Jesus que eu tô dizendo isso, quer que você quer ou não, mas no nome de Jesus, Lady Diana, pode tirar essa foto sua aí de luto, eu sei, mas já foi, você já sabe disso. Coloque a sua foto aí, porque Deus tem grandes planos e Ele está fazendo um testemunho na tua vida.
Uma prova está sendo realizada aí, é fato, mas ele está mudando a sua história. E ele vai curar muitas almas através de você. Em nome de Jesus, Leide. Então, por favor, eu te espero amanhã, sem essa foto aí do luto. Sem essa foto do luto. Você vai colocar a sua foto. E ainda dando risada. Dando risada. Você vai tirar essa sua tarefa. Você vai dar risada e você vai colocar a sua foto aí no nome de Jesus. Amém? E Deus tem grandes planos na sua vida. Sai daqui com a bênção de Jesus. Estamos juntos. Colhado na videira. Te espero amanhã com o seu sorriso, tá bom?